Já alguma vez entrou na cozinha com um propósito claro em mente, apenas para parar a meio do caminho, a olhar para o frigorífico, sem a menor ideia do que o levou até ali? Ou talvez tenha perdido as chaves do carro, apenas para as encontrar num lugar completamente absurdo, como dentro da caixa do pão. Todos nós passamos por estes pequenos lapsos, e a nossa primeira reação é rir e dizer que é a idade a chegar. Mas e se esses momentos, que descartamos como simples distrações do dia a dia, forem sussurros de algo mais sério? A realidade dolorosa é que o medo de perder a nossa memória, a nossa independência, é algo que muitos de nós, depois dos 60, carregamos em silêncio. Vemos os nossos amigos e familiares a enfrentar desafios de saúde e tememos ser os próximos. O segredo não é ignorar estes sinais, mas sim compreendê-los. Neste vídeo, vamos explorar 11 sinais de alerta subtis de demência que muitas pessoas ignoram todos os dias, pensando que são apenas parte normal do envelhecimento. Fique até ao fim, porque o último sinal é um dos mais mal compreendidos e pode ser a chave para uma detecção precoce. Vamos começar com o sinal mais conhecido, mas que muitas vezes é mal interpretado: a perda de memória que perturba a vida cotidiana. Não estamos a falar de esquecer ocasionalmente o nome de um conhecido que não vê há anos ou de onde deixou os óculos. Isso é normal e acontece a todos, independentemente da idade. A diferença crucial está na frequência e no tipo de informação que se esquece. Imagine que acabou de ter uma conversa maravilhosa ao telefone com a sua filha. Uma hora depois, pega no telefone para lhe ligar e contar uma novidade, esquecendo-se completamente que já tinham falado. Ou talvez o seu cônjuge lhe peça para parar no supermercado e comprar pão, leite e ovos. Você concorda, mas quando chega lá, não se lembra de nada do que foi pedido. Este tipo de esquecimento, que envolve informações recentes e importantes, é um sinal de alerta. É a repetição constante da mesma pergunta, mesmo depois de ter recebido a resposta várias vezes. É o esquecimento de datas ou eventos significativos, como o aniversário de um neto ou uma consulta médica importante para a qual dependia de lembretes constantes. Uma pessoa com envelhecimento normal pode esquecer-se de um detalhe de uma conversa, mas mais tarde lembra-se. Alguém com um sinal precoce de demência pode esquecer a conversa inteira e nunca mais se lembrar dela. É a dependência crescente de notas autocolantes por toda a casa ou de alarmes no telemóvel para tarefas que antes eram automáticas. Se notar que você ou um ente querido está a lutar para reter novas informações, a ponto de isso interferir com a capacidade de gerir o dia a dia, não descarte isso como um simples lapso. É um padrão que merece atenção. O segundo sinal que muitas vezes ignoramos é a dificuldade em planear ou resolver problemas. Pense em algo que sempre fez com facilidade, como seguir uma receita de família. Talvez seja aquele bacalhau com natas que faz há 40 anos. De repente, seguir os passos torna-se um desafio. Fica confuso com as quantidades, esquece-se de um ingrediente crucial ou perde-se na sequência. Não é uma questão de distração, mas uma dificuldade fundamental em seguir um plano com várias etapas. Outro exemplo muito comum é a gestão das finanças. Pagar as contas mensais, algo que sempre foi uma rotina, pode tornar-se uma fonte de grande ansiedade. A pessoa pode ter dificuldade em calcular a gorjeta num restaurante, em gerir o seu talão de cheques ou em compreender o extrato bancário. A capacidade de pensar abstratamente, de lidar com números e de seguir um processo lógico começa a falhar. Pode começar a cometer erros que nunca cometeu antes, como pagar a mesma conta 2 vezes ou esquecer-se completamente de pagar outras. Este sinal é subtil porque muitas vezes é atribuído ao cansaço ou ao stress. Mas se a dificuldade em organizar pensamentos e executar tarefas familiares que exigem planeamento se tornar persistente, é um sinal de que algo mais profundo pode estar a acontecer. O terceiro sinal de alerta é a dificuldade em completar tarefas familiares, seja em casa, no trabalho ou em lazer. Estas são as tarefas que fazemos no piloto automático, as coisas que conhecemos tão bem que nem precisamos de pensar nelas. De repente, isso muda. Imagine um homem que sempre adorou jardinagem.
Ele sabia exatamente quando podar as suas roseiras e como cuidar da sua horta. Agora, ele fica parado no meio do jardim, a olhar para as ferramentas, sem saber por onde começar. Ou uma mulher que era uma costureira exímia e agora tem dificuldade em enfiar a linha na agulha ou em lembrar-se de como operar a sua máquina de costura. Pode ser algo tão simples como esquecer as regras do seu jogo de cartas favorito, como a sueca, ou ter problemas em usar o comando da televisão ou o micro-ondas, aparelhos que usa todos os dias. A dificuldade não reside em aprender algo novo, mas em executar uma tarefa que está profundamente enraizada na sua memória muscular e processual. Este sinal pode ser frustrante e embaraçoso, levando a pessoa a evitar essas atividades. Se notar que um ente querido está a desistir de passatempos ou a evitar tarefas domésticas que antes dominava, pode não ser preguiça ou desinteresse, mas sim uma luta silenciosa com a sua própria mente. Agora vamos falar sobre o quarto sinal, que é a confusão com o tempo ou o lugar. Já aconteceu acordar de uma sesta e, por um breve momento, não saber se é de manhã ou de tarde? Isso é normal. O que não é normal é perder a noção das datas, das estações do ano ou da passagem do tempo de forma consistente. Uma pessoa com sinais precoces de demência pode não conseguir dizer-lhe que dia da semana é, qual o mês ou até o ano. Podem pensar que estão numa época diferente da sua vida. Podem preparar-se para ir trabalhar, mesmo estando reformados há 10 anos. A confusão de lugar é igualmente preocupante. Podem estar sentados na sua própria sala de estar e, de repente, sentirem-se perdidos, perguntando onde estão ou como chegaram ali. Podem perder-se no seu próprio bairro, um caminho que percorreram milhares de vezes. Esta desorientação pode ser assustadora e é um dos sinais que mais claramente indica que algo não está bem. Não é apenas esquecer porque entrou numa sala. É esquecer em que casa essa sala se encontra. É um sinal que vai muito além do esquecimento comum e aponta para uma desconexão mais profunda com a realidade imediata. Continuando a nossa conversa, o quinto sinal subtil que muitas vezes passa despercebido é o problema em compreender imagens visuais e relações espaciais. Isto pode manifestar-se de várias formas no dia a dia. Por exemplo, a leitura pode tornar-se subitamente difícil. As palavras na página podem parecer confusas, ou a pessoa pode ter dificuldade em seguir a linha de texto. Outro aspecto é a dificuldade em avaliar distâncias. Estacionar o carro, algo que fazia de forma automática, pode tornar-se um desafio, resultando em pequenos toques ou arranhões. Descer escadas também pode parecer mais perigoso, pois a percepção de profundidade está alterada. A distinção de cores ou o contraste também pode ser afetada. Isto pode levar a dificuldades em escolher roupas que combinem ou até em reconhecer alimentos. Imagine tentar servir-se de puré de batata num prato branco. Para alguém com este problema, pode ser difícil ver onde o puré acaba e o prato começa. Este sinal é particularmente traiçoeiro porque é fácil atribuí-lo a problemas de visão relacionados com a idade, como cataratas ou a necessidade de novos óculos. E embora seja crucial verificar a saúde dos olhos, se os problemas persistirem mesmo com a visão corrigida, pode ser um sinal de que o cérebro não está a processar a informação visual corretamente. É o cérebro que interpreta o que os olhos veem, e quando essa parte do cérebro é afetada, a nossa interação com o mundo físico torna-se confusa e insegura. O sexto sinal envolve novas dificuldades com as palavras, tanto na fala como na escrita. Todos nós, por vezes, lutamos para encontrar a palavra certa. Fica na ponta da língua, mas teima em não sair. Isso é normal. O que é um sinal de alerta é quando isto acontece com frequência e começa a interromper as conversas. A pessoa pode parar a meio de uma frase, sem a menor ideia do que ia dizer ou de como continuar. Pode lutar para encontrar palavras muito simples e comuns, ou então substituí-las por palavras erradas ou descrições vagas. Por exemplo, em vez de pedir o relógio, pode pedir aquela coisa que se põe no pulso para ver as horas. O vocabulário parece encolher. A escrita também pode ser afetada, a caligrafia pode mudar e a capacidade de construir frases coerentes pode diminuir.
Podem cometer erros de ortografia ou gramática que nunca cometeram antes. Manter uma conversa torna-se um esforço. A pessoa pode começar a repetir-se, contando a mesma história várias vezes em poucos minutos, ou pode afastar-se de conversas em grupo porque se sente frustrada ou envergonhada por não conseguir acompanhar ou contribuir. Este sinal é frequentemente notado primeiro pelos familiares e amigos, que percebem que a forma como o seu ente querido se comunica mudou. É mais do que um simples lapso. É uma quebra na capacidade fundamental de usar a linguagem para se conectar com os outros. O sétimo sinal é um dos mais clássicos e frustrantes: colocar objetos em lugares errados e perder a capacidade de refazer os passos para os encontrar. Não estamos a falar de pousar as chaves e não se lembrar imediatamente onde as deixou. Estamos a falar de um padrão de colocar objetos em locais completamente ilógicos. Encontrar o comando da televisão dentro do frigorífico, a carteira dentro do açucareiro ou os óculos no forno. O mais preocupante não é apenas o ato de colocar o objeto no lugar errado, mas a incapacidade total de refazer mentalmente os seus passos para tentar localizá-lo. Uma pessoa com um envelhecimento saudável pode perder as chaves, mas geralmente consegue pensar: ok, eu entrei, pousei as compras, fui à casa de banho, talvez as tenha deixado na mesa da cozinha. Alguém com um sinal de demência não consegue fazer essa reconstrução lógica. Pior ainda, podem ficar desconfiados e acusar os outros de roubar os seus pertences. Esta desconfiança surge da sua própria confusão. Como não conseguem encontrar o objeto e não se lembram de o ter movido, a única explicação lógica na sua mente é que alguém o tirou. Este comportamento pode causar muito estresse e conflito dentro da família, sendo crucial compreendê-lo não como uma falha de caráter, mas como um sintoma de uma condição neurológica. O oitavo sinal é uma diminuição ou um fraco discernimento. O discernimento é a nossa capacidade de tomar decisões ponderadas, baseadas na lógica, na experiência e nas normas sociais. Quando esta capacidade começa a falhar, pode levar a escolhas e comportamentos preocupantes. Um dos exemplos mais comuns e perigosos é a gestão do dinheiro. A pessoa pode começar a gastar dinheiro de forma imprudente, a comprar coisas de que não precisa ou a cair em esquemas de telemarketing ou fraudes online, doando grandes quantias de dinheiro a estranhos. Podem perder a capacidade de avaliar o valor das coisas. Outra área onde o fraco discernimento se manifesta é no cuidado pessoal e na higiene. Alguém que sempre foi meticuloso com a sua aparência pode começar a usar roupas sujas, a não tomar banho regularmente ou a parecer despenteado. Podem também tomar decisões insensatas em relação à sua segurança, como deixar o fogão aceso, abrir a porta a estranhos sem cautela ou vestir roupas de verão em pleno inverno. O discernimento social também pode ser afetado. Podem fazer comentários inadequados ou ofensivos em público, perdendo o filtro social que todos nós usamos. É importante notar que este sinal não se trata de uma única decisão má, mas de um padrão consistente de fraco discernimento que é atípico para aquela pessoa. Avançando para o nosso nono sinal, encontramos algo que pode ser facilmente confundido com depressão ou cansaço: o afastamento do trabalho ou de atividades sociais. Pense naquele amigo que nunca perdia um jogo de cartas à quinta-feira ou naquela vizinha que adorava as suas aulas de dança de salão. De repente começam a dar desculpas para não ir. Dizem que estão cansados, que não lhes apetece. No início respeitamos a sua vontade, mas quando este afastamento se torna um padrão, pode ser um sinal de alerta. Este comportamento não surge necessariamente da tristeza, mas sim da dificuldade em acompanhar as atividades. Manter uma conversa num grupo barulhento torna-se esmagador. Lembrar-se das regras de um jogo ou dos passos de uma dança torna-se frustrante. A pessoa pode sentir-se insegura e envergonhada das suas dificuldades, e a forma mais fácil de evitar essa sensação é simplesmente não participar. Perdem o interesse em passatempos que antes lhes davam imenso prazer. O projeto de carpintaria na garagem fica a meio, o jardim começa a ficar negligenciado, as agulhas de tricô acumulam pó. Este isolamento autoimposto agrava o problema, pois a estimulação social e mental é crucial para a saúde do cérebro.
É um ciclo vicioso. A dificuldade cognitiva leva ao isolamento, e o isolamento acelera o declínio cognitivo. Se notar que alguém que ama se está a tornar uma sombra de quem era, preferindo ficar em casa em vez de se envolver com o mundo, olhe para além da superfície. Pode ser um pedido de ajuda silencioso. O 10º sinal está intimamente ligado ao anterior e diz respeito a mudanças de humor e personalidade. Todos nós temos os nossos dias bons e os nossos dias maus, mas quando a personalidade de uma pessoa parece mudar drasticamente sem uma razão aparente, é motivo de preocupação. Alguém que sempre foi calmo e bem-humorado pode tornar-se irritável, desconfiado ou ansioso. Podem ficar facilmente chateados ou agitados, especialmente em situações novas ou quando a sua rotina é perturbada. A confusão, o medo e a suspeita podem tornar-se emoções dominantes. Podem acusar os entes queridos de os quererem magoar ou de lhes roubarem coisas, como mencionamos anteriormente. Podem desenvolver medos irracionais, como o medo de ficar sozinho, mesmo em sua própria casa. Por outro lado, alguém que era extrovertido e falador pode tornar-se apático e indiferente. A depressão também é muito comum em pessoas com demência precoce, pois elas podem ter alguma consciência das mudanças que estão a ocorrer, o que é assustador e desolador. Estas mudanças não são uma escolha. São o resultado de alterações químicas e estruturais no cérebro. É fundamental que a família e os amigos compreendam que a pessoa não está a ser difícil de propósito. A sua percepção da realidade está a mudar, e o seu comportamento é um reflexo dessa luta interna. Finalmente chegamos ao 11º sinal, aquele que prometi que poderia surpreendê-lo, porque é muitas vezes visto como preguiça ou teimosia. A apatia ou a perda de iniciativa. Isto é mais do que sentir-se desmotivado por um dia ou dois. É uma perda persistente de interesse em quase tudo. A pessoa parece ter perdido a sua energia, o seu entusiasmo pela vida. Sentar-se em frente à televisão durante horas a fio, sem realmente prestar atenção, pode tornar-se a sua principal atividade. Precisa de ser incentivada e empurrada para fazer qualquer coisa, desde tomar banho a participar numa refeição em família. A iniciativa para começar projetos ou para se envolver em atividades simplesmente desaparece. Podem concordar em fazer algo, mas se não forem constantemente guiados e motivados, não o farão. Esta apatia é diferente da tristeza da depressão. Enquanto uma pessoa deprimida pode sentir uma profunda tristeza e falta de valor, uma pessoa apática pode simplesmente sentir-se vazia, indiferente. É uma das mudanças mais difíceis para os cuidadores, porque parece que a pessoa simplesmente deixou de se importar. Mas, na verdade, é um sintoma neurológico. As partes do cérebro que governam a motivação, o planeamento e o início de uma ação estão a ser danificadas. Reconhecer isto como um sintoma da doença, e não como uma falha de caráter, é o primeiro passo para encontrar formas mais eficazes e compassivas de cuidar da pessoa. Ao olharmos para estes 11 sinais, é importante lembrar que a presença de um ou dois deles, especialmente de forma isolada, não significa necessariamente que tem demência. O envelhecimento normal traz consigo algumas mudanças. A chave é procurar um padrão, uma mudança consistente em relação ao que era o normal para si ou para o seu ente querido. Estes sinais não são um diagnóstico, mas sim um convite para iniciar uma conversa, primeiro com a família e depois com um médico. Ignorá-los não os faz desaparecer. Enfrentá-los com coragem e informação é o que lhe dá poder. Lembre-se, pequenas mudanças no seu estilo de vida, na sua dieta e na sua atividade mental podem fazer uma diferença enorme na saúde do seu cérebro. Nunca é tarde para começar a cuidar do seu bem mais precioso. Não está sozinho nesta jornada. A partilha de experiências pode ser incrivelmente útil. Deixe um comentário abaixo e conte-nos se já notou algum destes sinais em si ou em alguém que conhece. A sua história pode ajudar outra pessoa a sentir-se menos só. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que precisam desta informação. E não se esqueça de subscrever e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos com mais dicas para uma vida saudável e feliz depois dos 60.
Cuide bem de si e viva cada dia com intenção e alegria.